Bom, pessoal, hoje o tema do nosso webinar vai ser a automação dos inversores da Fronius. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre como explorar a saída, né? Ou, na verdade, muito mais destinado aos I/Os, né? Do Data Manager, né? As saídas digitais, tá? Falar um pouquinho de carga, das cargas, do perfil, né? De cargas, de como utilizar aí o autoconsumo, né? Entender melhor o que é autoconsumo, simultaneidade. E vou apresentar um pouquinho para vocês da ferramenta OnPilot, tá? Então, agradeço a presença mais uma vez de todo mundo. Então, vamos iniciar aqui o nosso webinar de hoje. E agora, como um diferencial aqui dos nossos webinars, apresentar para vocês um pouquinho aqui do nosso time da Fronius hoje, que faz parte aí desses nossos treinamentos aqui online, tá? Também dos nossos treinamentos presenciais, mas para dar um pouquinho da cara da Fronius para vocês, né, para vocês ficarem mais familiarizados aí um pouco com a nossa equipe, tá? A nossa equipe hoje de Solar, ela é dividida aí em duas partes, né? Então a gente tem aí a parte do time comercial, o time técnico, né, o time de especialistas. Vocês, para quem já participou aí de algum webinar, já assistiu o webinar, com certeza aí vocês conhecem o Daniel Lírio, que é quem vinha fazendo o webinar com vocês. E agora a gente vai alternar aí a cada mês, né? Então, no time de especialistas tem o Daniel, eu, o Ariel, tá? Então, muito prazer. Eu sou o Ariel Martins. Faço parte aí do time de especialistas, assim como o Vitor Vone e o Thiago Schinen, tá? No time de suporte técnico, né, a gente sempre vai ter uma pessoa aqui junto, presente aqui nos webinars, do suporte técnico, para também dar uma auxiliada, responder algumas dúvidas de vocês aí no chat, tá? E durante mesmo a apresentação. E também, com certeza, aí vocês já devem conhecer alguns deles, tá? Então, a gente tem aí na nossa equipe do suporte hoje o Nicolas, o Christian, o Matheus, o Lucas Nardo, que está aqui presente comigo hoje. Se quiser dar um oi aí, Lucas. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham um ótimo webinar aí hoje. Legal, Lucas. Então, para finalizar o time, a gente ainda tem o Demetrios, tá? E o Luciano. Então, a cada mês a gente vai ter aí um especialista e alguém do suporte técnico para ajudar a gente aí na vivência mesmo que tem nas dúvidas técnicas com vocês, tá? Então, o webinar de hoje vai ser realizado aí por mim, pelo Ariel e pelo Lucas, tá? Então, vamos iniciar. O primeiro tópico aí para essa questão da automação integrada, né, que a gente colocou assim, vem da ideia do Smart Grid Ready, né? O que é esse Smart Grid Ready, né? Que é uma função aí dos inversores da Fronius, tá? Isso foi um tópico, né, que foi embutido, assim, né, vamos dizer assim, nos nossos inversores, devido a uma situação, né, que ocorreu na Alemanha, tá? E aí, esse Smart Grid diz respeito muito à limitação de injeção na rede, tá? Então, assim, que pode chegar até zero, tá? Ou seja, não injetar a sua energia gerada na rede, tá? E o controle de potência do inversor de acordo com a tensão ou a frequência, tá? Por que isso hoje está presente em nossos inversores, né? Então, até tem essa imagenzinha aí que dá para a gente entender. A Alemanha, nos anos 90, né, com aquele fomento, tá, das instalações fotovoltaicas, ocorreu que em determinados lugares, tá, em algumas vilas, em determinados lugares, muita gente possuía instalações fotovoltaicas, tá, possuíam sisteminhas fotovoltaicos em casa. E qual é o período máximo de geração que a gente tem? Ali por volta do meio-dia, 11 horas, 1 hora da tarde, né?
que é o período que, na verdade, muita gente está trabalhando, está fora de casa, e é o período que você tem mais geração de energia. Tá? E aí o que acontecia? Quando muita gente gera energia e há um baixo consumo, acontece que a tensão da rede vai se elevar. Então, ocorria na elevação de tensão de saída. Tá? E aí, a rede lá, totalmente conectada, né, uma rede inteligente, é capaz de enviar esses sinais, tá, para o inversor, para ele limitar essa potência de saída, de acordo com a tensão, de acordo com a frequência. Então, é uma inteligência já embutida no inversor. Né? E o nosso foco de hoje também faz parte desse mesmo tema, tá? Que é exatamente a automação e o gerenciamento de energia inteligente. Tá? Então, assim, além, lógico, né, da atualização de firmware remota. Tá? Isso vai permitir a gente fazer o quê? Tá? Essa automação e gerenciamento de energia vai permitir a gente ter uma compreensão melhor do nosso consumo, tá? E de como a gente gera essa energia, tá? Para a gente justamente acabar agregando, né, um gerenciamento inteligente, ou seja, destinar aqueles períodos de geração onde eu tenho mais energia para alimentar um carro elétrico, alimentar diversas outras cargas, tá? Para uma utilização inteligente da energia. Tá? Isso vai culminar aí, no futuro próximo, em ferramentas de armazenamento. Tá? Então, seja aí com o OnPilot, que eu vou citar aqui hoje para vocês do que se trata, né? Ou seja mesmo em um armazenamento de bateria. Tá? Então, aí sim a gente realiza, primeiro, uma compreensão melhor de como é gerada a nossa energia, como é utilizada essa energia, realiza o gerenciamento dessa energia, tá? Junto com essa automação, e, posteriormente, a gente ainda tem como armazenar essa energia. Tá? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor esse assunto. Então, a automação integrada dos inversores da Fronius, né, como está escrito aí na apresentação, torna o seu sistema fotovoltaico livre de qualquer mudança de regulamentação. Né? Então, assim, a gente, no segundo semestre, e mais ao final do ano passado, né, a gente ouviu falar muito das possíveis mudanças, né, que poderiam ocorrer, né, na forma como hoje é realizada a compensação de energia, né, compensação de créditos hoje, né? E a gente fala aí que ele é livre de qualquer mudança, por quê? Né? A gente consegue, com os nossos inversores, com essa ferramenta, utilizar melhor essa energia. Né? Então, a gente traz a inteligência ao sistema, traz independência. Tá? Então, por isso que a gente fala que é um sistema completamente à prova do futuro. Né? É um sistema livre de qualquer mudança que possa ocorrer. Né? Então, para a gente entender um pouco disso que eu estou falando, a gente vai percorrer aí alguns tópicos. Tá? Então, a gente vai primeiro entender um pouco da valoração do mercado, né, que está justamente puxando, né, na verdade, acaba a gente fomentando esse assunto e cada vez mais a gente tem ouvido falar um pouco desse tema, né, justamente falar sobre o autoconsumo ou simultaneidade, né, a gente vai entender exatamente como que isso funciona, o gerenciamento de energia, aí de fato, na prática, como a gente faz isso, a definição das cargas, tá? O que é interessante a gente colocar aí, a interface de conexão, então mostrando de fato o inversor e como realizar essa parametrização nele, e alguns exemplos. Tá? Então, a gente vai mostrar como que isso já é feito fora do Brasil, né? Com alguns exemplos práticos para vocês. Né? Então, falando da valoração do mercado. Né? Então, assim, quando a gente fala que é um sistema à prova do futuro, o que a gente está querendo dizer com o sistema à prova do futuro? Né? Então, primeiro aí nesse gráfico, tá? Vocês estão vendo o quê? Nessa linha vermelha, eu estou vendo justamente o preço da energia em um sistema fotovoltaico. Tá?
Claro, esses aqui não são dados ainda do Brasil, mas a gente está chegando próximo disso. Tá? O que a gente está ilustrando aqui? O preço da energia em um sistema fotovoltaico está caindo demais. Né? E em contramão disso, na linha cinza, a gente vê o quê? A conta de energia não para de subir. Né? A gente dificilmente aí vê uma conta de energia caindo. Né? Então, ela frequentemente só aumenta. Né? Então, a gente vê hoje nos módulos, por exemplo, o preço de módulo caindo, o preço de inversor caindo, e hoje a energia solar é acessível para todo mundo. Então, a energia está caindo. E aí, o que acontece, né? Vai chegar uma hora que a gente tem esse ponto de inflexão aqui, né? Onde as duas linhas se cruzam, né? E uma continua crescendo enquanto a outra vem caindo. E esse ponto de inflexão aqui, ele já ocorre em diversos países. E aí, quando isso ocorre, né, qual é a compreensão aí do mercado? Né? É que o valor dos créditos recebidos, né, ou seja, essa questão da compensação de energia que hoje a gente tem de 1 para 1, ele já não é mais tão vantajoso. Né? Então, ou seja, eu tenho uma energia muito barata e a hora que eu tenho que consumir da rede, ela é muito mais cara. Né? Ou seja, eu não tenho créditos e esse valor da energia é muito caro. Ou seja, para que eu vou colocar, né? Para que eu vou puxar a energia da rede? Para que eu vou injetar na rede? Para que eu vou desperdiçar a minha energia que eu tenho muito barata? Tá? Então, assim, esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto-chave aí do assunto. Né? E, assim, o payback de um sistema fotovoltaico recebido, né, em função dos créditos, que é hoje a maneira que a gente trabalha, se torna cada vez menos um argumento de venda nesses lugares. Né? Então, hoje você, de fato, realiza uma média aí de consumo nos últimos 12 meses, monta um sistema para o cara, porque você sabe que ele tem a compensação. Né? Ou seja, você equilibra as coisas. Só que no momento que esse ponto de inflexão ocorrer, né, o que vai acontecer, né? Ou com as mudanças que poderiam ter ocorrido já esse ano? A gente já não vai mais querer injetar na rede. Né? Vai ficar cada vez menos interessante. Tá? E como que a gente consegue vender um sistema assim? Tá? Esse é o ponto que a gente quer chegar. Tá? Então, aqui é um sistema para o futuro, a prova do futuro. Tá? Então, as perguntas que vêm à nossa cabeça com relação a esse tema é a seguinte: se o preço dos sistemas fotovoltaicos estão caindo e os créditos recebidos vão diminuir, como vender um sistema sem trabalhar com a compensação de energia? Então, aí a gente vai mudar a forma como a gente tem que orçar um projeto para o cliente final. Né? Então, vai mudar tudo, a maneira como hoje é um sistema. Né? Como aproveitar melhor a energia gerada pelo seu sistema durante o dia? Né? Hoje, de fato, a gente não otimiza essa geração. A gente tem o sistema, ele gera energia e a gente compensa os créditos. Né? Então, como fazer para gerar, na verdade, aproveitar melhor essa energia gerada? O outro ponto é como não sobrecarregar a rede da concessionária à noite, que é um dos argumentos que vem sendo discutido na área, etc. e tal. Né? Então, assim, como não sobrecarregar? E o outro ponto é, ainda existe payback? Né? Então, gera essa dúvida, né? E foi um dos pontos discutidos ano passado, assim, que a ANEEL optou lá pelo cenário 5, né? Então, a dúvida que existe é que vai aumentar demais, etc. Tá? Então, ainda existe? Né? Fica essa dúvida no ar. Então, a solução que a Frolhos tem para esse caso, o alto consumo. Tá? Até naquele documento, Daniel, ele cita como simultaneidade, então te deixou aí os dois nomes. Né? Então, alto consumo, que a gente utiliza aqui na Frolhos, ou simultaneidade, a mesma coisa, né? É justamente o quê? Você analisando essa curva aqui embaixo, né, retirada aí da nossa plataforma SolarWeb, o que vocês têm aí? Nessa linha preta aqui, vocês têm o consumo durante a noite, certo? A partir aqui desse sistema, ó, a partir das 9 da manhã, eu estou gerando energia, certo? E o que eu tenho? Em verde, eu tenho todo o excedente de energia no meu sistema. E essa linha aqui, ó, vocês podem ver que agora, a área abaixo da linha, eu tenho esse cinza escuro.
Esse cinza escuro é o meu alto consumo, ou seja, é o quanto eu gasto de energia durante o momento que eu estou gerando energia, tá? Então, o meu alto consumo aqui, vocês podem ver que ele é baixinho, tá? Que é mais ou menos o que a gente faz hoje. Eu tenho um consumo alto ou pela manhã ou pela noite, mas o meu sistema gera durante o dia, né? Então, a ideia é o quê? Aumentar o alto consumo, tá? Então, a curva ficaria mais ou menos com essa cara, tá? Vocês podem ver que agora, né, essa zona cinza escura aqui está muito maior, tá? Então, ela está muito maior. Eu estou aproveitando melhor a minha curva de geração, tá? Então, vocês podem ver nessa área o aumento do alto consumo foi realizado, tá? Claro, aqui é só um exemplo, tá, gente? Mas é para ilustrar como que eu posso, de fato, aproveitar mais ou melhor a minha curva de geração. Então, assim, gerenciamento de energia, né? Então, a gente entendeu o que é o alto consumo. Para realizar o alto consumo, a gente tem que entender o gerenciamento de energia. E os dois pontos principais, tá, são o quê? Né? Quais são eles? Né? Reduzir o consumo de energia da rede, ou seja, eu não quero puxar, eu não quero consumir a energia que é mais cara para mim. Tá? Então, eu não quero colocar a minha máquina de lavar às 8 da noite, tá? Porque é mais caro. Eu preciso utilizar a energia que eu tenho disponível durante o dia, né? Então, esse é o segundo ponto. Aproveitar ao máximo a energia gerada. Então, reduzir o consumo da rede, da concessionária, e aumentar ao máximo a minha energia, aumentar ao máximo, né, o gasto durante o meu período de geração. Tá? Então, assim, é legal saber que para o cliente final, isso não traz nenhuma complexidade para o sistema. Tá? É um baixíssimo custo, tá? Sem componentes adicionais complexos. Né? Então, você não vai ter um sistema difícil de ser montado. É muito fácil de utilizar. E o retorno de investimento também é cada vez maior. Tá? Você não vai trabalhar com compensação. Você vai estar utilizando a energia gerada. Tá? Então, vamos lá para a definição das cargas. Né? Então, a gente entendeu quais são os objetivos, que é reduzir o consumo da rede e aproveitar ao máximo a energia gerada, né? Aumentar o alto consumo. Tá? E a definição das cargas. Tá? Aqui a gente colocou essas observações, mas vale salientar que isso serve para qualquer pessoa. A gente colocou essas opções aqui porque são opções mais fáceis de um retorno mais rápido. Tá? Então, aqui, ó, com 3 características, né, para a definição dessas cargas. Tá? Então, assim, eu preciso de um sistema. Sistema quando eu tenho um alto consumo, né, até ficou engraçado aqui, porque a gente estava falando de alto consumo, mas aqui eu estou falando do quê? Um elevado gasto de energia. Né? É melhor. Tá? Por quê? O cara que tem um alto consumo de energia, vamos imaginar aqui, principalmente no verão. Então, por exemplo, o cara tem que nem aqui na foto, né? Ele tem uma piscina, ele gasta muita energia, ele tem a bomba da piscina trabalhando aí durante boa parte do dia, ele tem ar-condicionado. Então, um cara que gasta muito energia, para ele é muito vantajoso isso, tá? Um outro ponto é que essas cargas têm a possibilidade de controle, mas vocês vão ver que a gente já consegue trabalhar isso de uma maneira também mais básica, tá? E a capacidade de armazenamento viria numa terceira etapa, né? Então, o que a gente falou lá no início, hoje eu gero energia, eu vou entender melhor o meu consumo de energia, né? Onde estão os meus gastos e como melhor aproveitar eles. Definir quais são as cargas que eu vou colocar para trabalhar com alto consumo, né? Para trabalhar durante o dia, para automatizar essas cargas, né? E aí, futuramente, eu posso ainda trabalhar com armazenamento. Então, a interface, né? Então, de fato, como que eu consigo fazer isso com o inversor? Para aqueles que já trabalham com frônios, né? Que já utilizaram o nosso inversor, já vão estar mais familiarizados, mas para aqueles que não conhecem, como é que funciona? Tá? Então, a gente tem uma foto aqui, uma imagem do inversor primo, sem aquela tampa aqui de proteção da área de comunicação. Né? O que eu tenho aqui? Né?
Aqui no meio, tá, onde eu estou apontando aí o mouse, a gente tem o chamado Data Manager, né, que é a nossa placa de comunicação, né? E justamente no Data Manager, né, que é essa plaquinha nossa, a gente tem o board de comunicação, tá? Então esse board laranjinha aí é o nosso board de comunicação. E o que que eu tenho nesse board, tá? Eu tenho aí a minha conexão Modbus, tá? Que eu vou fazer com o nosso Smart Meter, posso ou não fazer, né, com o nosso Smart Meter. E eu vou ter as minhas 4 saídas digitais. Tá aqui, ó, representado aqui a IO1, a IO2, desculpa, a IO0, a IO1, a IO2 e a IO3, tá? Então, essas 4 saídas são as saídas que a gente consegue. Então, eu vou fazer isso aonde? Justamente aqui no Data Manager, tá? E o Data Manager é onde a gente tem a saída Ethernet, a gente tem o Modbus, a gente tem os LEDs de status aqui de comunicação e assim por diante, tá? É nessa plaquinha que a gente vai fazer. E vale lembrar que isso está presente em toda a linha de inversores da Fronius, tá? Então você tem isso no Primo, você tem isso no Simo Brasil, você tem isso no Simo e você tem isso no Eco, tá? Futuramente, para aqueles que já viram os nossos inversores que a gente vai lançar ainda esse ano, né? O Tauro ou o Gen 24, eles também vão ter isso aqui, tá? Então isso está presente em toda a nossa linha, já faz parte do produto, não é algo adicional que você está comprando, tá? Então vamos entender um pouco melhor como que eu aciono, né, essas saídas digitais do inversor. Então assim, os IOs vão ser os responsáveis, né, pela essa automação, pelo comando das cargas, e eles são ativados de 2 maneiras distintas, tá? Eu posso ativar a saída digital pela produção de energia, né, pela produção de, nesse caso aqui a gente vai acabar avaliando a potência de saída do inversor, ou pelo excedente, tá? Então olha só. Eu mandei para você, Matheus, o link. Vamos imaginar o seguinte aqui, tá? Eu até Chegou lá. peço, pessoal, se Eu mandei para vocês você também do puderem, webinar, Demet, se vocês quiser ver. puderem bloquear o áudio de vocês aí, tá? O microfone, só para não sair aqui na nossa, não interromper a nosso webinar. Mas vamos lá. Uma vez que vocês comprarem o inversor e forem fazer o comissionamento dele, na tela de comissionamento do Data Manager, vocês têm uma função chamada Load Management, tá? E nesse caso, a gente vai colocar aí, né, nesse exemplo, colocou aí Pool Pump, né, que seria o quê? A bomba da piscina, tá? E aí eu tenho essas 2 opções que eu comentei com vocês, que é o seguinte. Eu tenho primeiro a opção de acionar essa saída pela produção, né, Power Production, ou pelo excedente, tá? Power Surplus, tá? Então aqui vale também comentar que é o seguinte, o surplus aqui, né, que seria o excedente de energia, ele só é possível habilitar essa função uma vez que você tenha o Smart Meter na sua instalação, tá? Se você não tem o Smart Meter, ok, sem problema, você vai conseguir utilizar. E aí você vai trabalhar com a produção, tá? Power Production. Nesse caso aqui eu estou habilitando o IO 1, tá? Load Management 1, certo? O que eu tenho aqui? Agora em Thresholds aí, eu tenho o acionamento, o ajuste de on e off, tá? O liga e desliga dessa saída digital. Tá? Então eu vou colocar o on aqui, né? Como feed-in, ou seja, com excedente, né? A gente selecionou aqui surplus, o excedente, e aí ele está ligando, tá? Com 1.200 watts. O que isso quer dizer? A hora que o inversor começar a produzir e começar a produzir energia, né? E tiver um excedente de 1.200 watts, ele vai habilitar essa saída do inversor, tá? Essa saída digital. Essa saída vai ser acionada, ele vai jogar um sinal para essa saída, tá? E aí o off dele, né? O desligamento vai ser quando não tiver nenhum consumo, ok?
E eu ainda posso parametrizar o seguinte, a duração, tá? O tempo em que essa saída vai continuar ativa, tá? Então, nesse caso ali, eu tenho uma duração mínima, tá? De 15 minutos e uma duração máxima por dia, que está definida aqui em 480 minutos. O que isso quer dizer? Tá? Só para exemplificar. Aqui na duração mínima, vamos imaginar o seguinte. Você tem o excedente aí de 1.200 watts, né, 1.2 kW, e essa saída é habilitada. Tá? Agora, imagine que passou uma sombra sobre o seu sistema fotovoltaico e você já não tem mais os 1.200 watts de excedente. Né? Essa saída digital, ela não vai ficar ligando e desligando conforme eu não tenho esse valor. Por isso que você define uma duração mínima. Tá? Então, ocorreu esses 1.200 de excedente. Habilitou a saída, ela vai ficar ligada por pelo menos 15 minutos. Tá? Então, você define a duração mínima. Tá? E a duração máxima é o quê? Se eu tiver constantemente esses 1.200 aqui, tá? De excedente, ela vai ficar ligada por 480 minutos no máximo. Tá? Então, eu consigo definir isso daí. Ou eu ainda tenho a duração desejada por dia, tá? De 240 minutos. E eu tenho também como parametrizar, por exemplo, a hora de desligar. Tá? Então, eu quero que desligue às 6 da tarde. Então, assim, eu tenho várias maneiras de parametrizar essas saídas digitais. Então, aqui uma imagem mais ilustrativa de como a gente faria essa conexão. Tá? Então, eu tenho aqui a minha geração, os meus módulos. Eu tenho o meu inversor. Tá? Eu vou conectar a minha saída digital em um relé. Tá? Então, eu posso utilizar aí um relé, tá? Como, por exemplo, aqui um relé da Weidmiller ou da Finder. Tá? Essa minha saída digital, ela vai gerar 12 volts em corrente contínua. Tá? Tem como alterar? Sim, tem como alterar. Tá? Mas, a princípio, vamos manter aqui com os parâmetros standard aqui do inversor. Né? Então, eu tenho aí posso usar um desses relés para quê? Para acionar uma carga. Né? Então, assim, o inversor ele vai habilitar, ele vai jogar esse sinal, vai entrar esse sinal no relé, que eu vou acionar a bobina dele, e aí ele vai fazer a abertura e fechamento do contato. Tá? Para quê? Para realmente mandar ligar ou desligar uma carga. Tá? Então, é sempre importante, antes de você adquirir um relé, só ficar atento com realmente essa tensão, né, e a potência da bobina, etc. Tá? Então, nessa outra página aqui, a gente consegue verificar um exemplo, tá, de uma aplicação onde eu estou ligando o inversor em uma bomba de calor. Tá? Então, olha só, nesse exemplo aí, vocês estão vendo o Data Manager, aqui à direita. Aqui à direita eu tenho o Data Manager. Logo aqui acima, eu tenho o meu Smart Meter. Tá? Então, ele está conectado aqui via Modbus ao Data Manager. E eu peguei aqui o I/O1, tá? Junto com o comum, né? O negativo aqui. Conectei no meu relé. Né? Então, a partir de acordo com aquelas parametrizações que eu fiz, esse relé vai ser acionado. E uma vez que ele for acionado, ele vai alimentar a bomba de calor para ela ser acionada. Então, aqui você realmente vai estar aproveitando melhor essa energia gerada. Tá? Alguns outros exemplos aqui de aplicação. Vamos lá. Eu posso utilizar isso com uma bomba de piscina. Então, aí eu posso ajustar ela, parametrizar ela para utilizar somente o excedente de energia. Então, aqui, ó, deixei o on com a injeção de 1 kW, né, e o off quando tiver um consumo de 200. Tá? Duração mínima de 480 minutos até às 7 da noite. Eu ainda posso colocar uma bomba de calor, que é o exemplo que a gente viu anteriormente, né, e ainda um acionamento de um soquete de alimentação. Né? Nesse exemplo até está um carro elétrico aí, mas de fato poderia ser qualquer coisa. Tá?
Ou seja, você vai acionar aquele soquete, você vai liberar tensão naquele soquete a partir ali de um excedente de energia, por exemplo, de 2 kW. Ou seja, eu posso, de repente, começar a abastecer aquele meu carro elétrico que está em casa. Mas aqui, pessoal, vale lembrar que eu tenho uma infinidade de exemplos de aplicação, tá? A gente colocou aqui uma bomba de piscina, bomba de calor, um soquete, mas pode ser um irrigador, enfim, tem várias aplicações. Pode ser uma máquina de lavar roupa, enfim. A aplicação para esse caso não falta, tá? E aqui é interessante a gente ver, na prática, como que ficaria uma curva de geração com algumas cargas. Então, olha só, esse exemplo aqui, vocês estão vendo um dia ensolarado, né, com uma geração de 30 kWh por dia. Tá? O que foi ligado aqui? Né? Foi ligado uma máquina de lavar pratos e uma máquina de lavar roupa temporizados. Tá? Ele tem um consumo de 2 kWh. Então, aqui embaixo na curva, ó, vocês têm aí em vermelho o meu consumo da minha residência, tá? Um consumo comum. Em cinza, eu estou vendo a minha curva de geração. Tá? Agora, aqui em preto, eu tenho a minha máquina de lavar pratos. E em rosa, eu tenho a minha máquina de lavar roupa. Tá? Ela está temporizada. Né? Ou seja, o consumo ali de 2 kWh. Bateu os 2 kW aqui, ele aciona essa carga, tem um tempo ali, e ele desliga. Aconteceu nesse caso aqui também. Tá? Então, esse, por exemplo, é até um exemplo, uma situação que eu nem estou utilizando os I/Os. Né? É só um equipamento temporizado. Né? Assim como acontece aqui com a máquina de lavar roupas. Né? Então, eu coloquei esses consumos, tá? Essas cargas, para funcionarem dentro da minha curva de geração. Agora, em verde, eu tenho um carro elétrico. Tá? Aí sim, ele está controlado pela saída digital. Né? Então, ele tem ali um consumo de 12 kWh. Tá? Mas ele também vai ser acionado com 2 kW. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Ó? A partir do momento que eu tinha 2 kW excedente, ele acionou essa carga e ele permaneceu por 6 horas, né, para gerar esses 12 kWh. Chegou nesse consumo aqui, carregou o carro, ele desliga. Tá? Eu ainda continuo tendo excedente de energia. Tá? Esse é um exemplo que eu tenho uma geração ótima, né, com um dia ensolarado. Agora, se eu tenho um dia nublado, tá? Então vocês estão vendo aqui que agora a minha geração é bem comprometida. Tá? O temporizador aqui não mudou, ele continua ocorrendo no mesmo momento do dia. Tá? O que vai mudar? Para vocês justamente entenderem como que a saída digital funciona. O carro elétrico, antes ele estava sendo acionado ao meio-dia. Só que ao meio-dia eu não consigo ter os 2 kW de excedente. Tá? Eu fui ter esses 2 kW de excedente somente aqui às 2 da tarde. E aí ele ligou. Tá? Ele ligou, ficou ali um tempo mínimo. Tá? Chegou nesse momento do dia, eu não tinha mais os 2 kW, então ele desligou a carga. Nesse outro momento eu passei a ter, ele ligou novamente e permaneceu enquanto eu tinha geração. Tá? Quando eu não tive mais aquele valor de geração e não tinha mais, também já atendi a temporização mínima que foi definida, eu desligo a carga. Tá? Agora, na pior das hipóteses, tá? Então, num dia nublado, tá? E escuro, né? Com muitas nuvens, etc. Então, a minha lavadora de pratos e a minha máquina de lavar continuam operando, tá? Porque é temporizado. Então, nesse caso, está independente de geração. Só que vocês estão vendo que agora o meu carro elétrico ele nem liga. Porque em nenhum momento do dia eu tive os 2 kW disponíveis de excedente para acionar essa carga. Né? E aí, beleza. Então, eu estou utilizando melhor a minha energia. Eu não estou gastando ela nesse período aqui e consumindo mais energia da rede. Tá? Então, não tive ela disponível, sem problema, não vou gastar. Tá? Então, nesse caso, a gente não está gastando energia à toa, né? Vamos dizer assim. Ok? E como último exemplo de trabalho,
esse exemplo aqui bem mais completo, a gente está visualizando o quê? São quatro cargas distintas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui na primeira carga a bomba da piscina conectada ao IO1. Então, ela tem a maior prioridade, tá? Você também consegue definir a prioridade, tá? Das cargas lá no comissionamento do Data Manager, né? E o acionamento do boiler, tá? Com o OnPilot, acabou sendo a minha última prioridade, tá? O OnPilot vocês vão ver agora na sequência desse slide, tá? Mas de fato eu estou destinando energia para ele, tá? Ele possui a menor prioridade. Então eu tenho aqui o IO1 conectado a uma bomba de piscina, o IO2 conectado a um carro elétrico. Eu tenho uma conexão direta com bateria, né? Se fosse, no caso, aí, um inversor híbrido, tá? Então eu não estou utilizando uma saída extra da I/O, né? Tem a bateria. E o OnPilot, ele também não vai consumir uma dessas saídas, tá? Então isso que é legal, ele tem uma conexão direta de comunicação com o inversor, tá? E ele está conectado em uma resistência de 6 kW, né? Então, como é que vai funcionar isso aqui? Olha só, nesse gráfico, tá? Eu não sei se está um pouco cortado aí. Na minha tela está ok, mas aparentemente está cortado para vocês. Eu tenho a minha curva de geração, tá? Enquanto eu não atingir 1000 kW, por que 1000 kW? Olha lá a definição do IO1. Bomba de piscina com 1000 kW, ou desculpa, 1 kW, né? Que é o mínimo que ele precisa para ligar, tá? E máxima duração por dia em 4 horas. Então vamos voltar aqui para a curva, ó. Enquanto eu não atingir os 1000 kW, ou desculpa, o 1 kW, tá? Eu não consigo acionar a bomba, né? E o carro elétrico precisa de 3 kW. Então, quem entra? A bateria. A bateria, na verdade, ela é a terceira prioridade, mas como eu não tenho ainda potência suficiente, a minha energia está indo toda para ela, tá? Então, por isso vocês estão vendo aqui amarelinho. Quando eu cheguei em 1 kW, que é o suficiente para o IO1, ele liga a carga da piscina, a bomba da piscina. E está escrito lá, duração máximo 4 horas. Então, ele fica aqui 4 horas ligado. Chega aqui embaixo, ele desliga. Tá? Então, esse azul escuro aqui representando a bomba da piscina. Certo? Agora, visualizando o IO2. Então, voltando aqui. Chegou 1 kW, ele ligou a bomba da piscina. E agora o IO2, ele é um acionamento que ele vai ligar somente com 3 kW, né, que é o carro elétrico. Então, enquanto eu não tenho os 3 kW aqui, ó, ele está alimentando a bateria, em amarelo. Quando chega aqui em 4, eu ligo o carro elétrico. Por que em 4? Vocês estão vendo que logo abaixo, a minha piscina, a bomba da piscina, está puxando 1 kW. Eu preciso de 3 para ligar o carro elétrico. Então, 1 mais 3, eu chego nos 4. Tá? Ele vai desligar quando eu consumir, tá, 1 kW da rede. Por isso que está aqui em menos 1000. Né? Então, olha só o que acontece. Ele vai continuar aqui consumindo. Tá? E aí aqui eu tenho esse degrau. Por que eu tenho esse degrau? Porque a minha bomba da piscina desligou aqui embaixo. Ó. A hora que ele desligou, ele volta para os 3 kW. O excedente daqui vai para a bateria, que é a minha terceira prioridade. Então, por isso que eu tenho toda essa zona amarela. Tá? Continua aqui. A hora que a bateria carregou, né, que é nesse ponto aqui, aí a gente vai para a quarta prioridade, que é o OnPilot. Então, toda essa zona cinza está indo para uma resistência aquecendo um boiler. Né? Mas o meu carro elétrico está lá ligado. Né? Então, quando eu tenho agora esse consumo, ó, pode ver que está fora da curva, né? Resultando em 1 kW, é a hora que o meu IO2 vai desligar. E aí eu continuo jogando essa energia para o boiler. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? Em caso de dúvida, vocês podem questionar. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco confuso, tá? Mas a gente está aqui para isso, ok?
Então, pessoal, para finalizar, vou apresentar para vocês o OnPilot. Então, que é esse produtinho que a gente acabou de falar, né? O OnPilot, ele é um produto, de fato, destinado ao quê? À otimização do autoconsumo, que é o que a gente vinha falando até agora aqui no webinar, tá? Ele é destinado a quê? A fontes de calor, tá? Cargas resistivas, né? Então, ele é um produto só, né? Ele pode ser aplicado na versão monofásico, ou seja, fase neutro, tá? 220, e trifásico, 380. E aí pode alimentar até 9 kW, né? Ele pode servir como uma redução e manutenção de custos quando comparado a um sistema de aquecimento solar, tá? Porque aqui você tem um telhado só, né, utilizando seus módulos conectados a ele, sem tubulação, sem toda a infraestrutura de um aquecimento solar, tá? A instalação é muito simples, né? Então, todos os módulos já estão instalados, né? Então, você só vai conectar, de fato, a eletricidade, né, via comunicação a ele, tá? Pode acionar duas cargas simultaneamente e ele tem a comunicação. Então, assim, que tipo de carga que eu conecto no OnPilot? Tá? Então, alguns exemplos de sistemas resistivos, tá? Pode ser um piso radiante, tá? Então, um aquecimento de piso, você pode conectar aí no OnPilot. Pode ser uma resistência, tá? Então, nesse exemplo ali anterior, a gente utilizou uma resistência de um boiler, tá? Que é um uso mais comum que a gente tem na Europa, tá? Então, esse produto aí a gente está trazendo para o Brasil, e ele lá fora ele é muito utilizado para o aquecimento de boiler. Pode ser também um aquecedor infravermelho, que a gente vê aí bastante em restaurantes, né? Ou até mesmo em hotéis com secador de toalha, tá? Então, assim, existem várias aplicações também, né? A gente só citou algumas delas, tá? E o funcionamento dele, tá? Para ficar mais palpável aqui, a compreensão ser mais simples, né? Como é que funciona? Tá? Então, aqui bem ilustrativo para vocês. Eu tenho a minha geração de 3 kW, gerada ali pelos nossos módulos, indo para o nosso inversor. Tá? Essa geração, tá? Eu acabo consumindo ela com as minhas cargas em casa, né? Seja uma TV, internet, máquina de lavar, chuveiro elétrico, etc. E o que você faz? Se eu estou gerando 3 kW e consumindo 2, hoje a gente acaba injetando na rede esse 1 kW excedente. Mas aí lembrando, lá no início, quando a gente falou de valoração do mercado, etc. Vai chegar um ponto, né? Por isso que esse produto foi desenvolvido, que essa injeção na rede ela não é mais interessante. Então, eu não quero injetar na rede. Então, eu vou pegar justamente esse excedente de energia e jogar para o meu OnPilot. Tá? Eu vou jogar justamente o excedente de energia para quê? Para aquecer um boiler. Tá? Então, a ideia do OnPilot é realmente utilizar o excedente. Então, aqui, por exemplo, eu vou precisar, tá? Para o OnPilot funcionar. Um inversor com o Data Manager, que aí, ok, todos eles já possuem. Um Smart Meter, porque o Smart Meter que vai ser capaz de reconhecer o quanto de excedente eu tenho, é o nosso medidor inteligente, tá? Um OnPilot, a carga resistiva, né? Seja ela o boiler, o secador de toalha, etc. E um sensor de temperatura, tá? Então, é legal observar isso da seguinte maneira, tá? A hora que o meu boiler chegar numa determinada temperatura, isso eu tudo parametrizo nele, tá? Ele caiu a temperatura que eu setei lá como padrão, né? Que eu defini como padrão. E aí ele vai começar a jogar o excedente de energia para quê? Para estabilizar de novo a temperatura dele. E aí ele vai utilizando e cada vez assim mais esquentando o seu boiler de acordo com as parametrizações que você fez, tá? Então nessa outra imagem a gente consegue ver justamente o antes e depois do alto consumo, que era o assunto que a gente tinha falado, né? Então aqui eu tenho o meu consumo
baixo durante o meu período de geração. E quando eu alio ali um OnPilot com um boiler, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou justamente utilizando todo o potencial da minha geração de energia para quê? Destinar essa energia para aquecer o meu tanque de água. Tá? Então, eu não vou usar o chuveiro elétrico aqui cedo ou no fim da noite, tá? No fim da tarde. Eu já vou deixar ele esquentando. Tá? Pode ser aí a partir do meio-dia, pode ser de manhã, enfim, não importa. Ele vai reconhecer a temperatura e vai equilibrar e vai destinando ali o seu excedente de energia para aquecer o tanque. Tá? Bom, pessoal, é isso, tá, que a gente tinha para passar para vocês. Espero que tenha ficado claro a compreensão, tá, sobre o assunto. Eu sei que é um pouco, talvez, de primeira, nem todo mundo tem uma compreensão tão fácil, mas eu tentei deixar, a gente tentou deixar o máximo, ser o mais claro possível com vocês sobre esse assunto. Tá? Mas, em caso de dúvidas, tá? Nós temos o nosso suporte técnico, tá? Então aí tem o nosso telefone, tá? O 3563-3817, ou o endereço de e-mail, pv.services.brasil@frones.com, né? Se vocês também tiverem alguma sugestão para os próximos webinars, vocês podem mandar um e-mail aí para o marketing.br@frones.com. Né? Se tiverem alguma dúvida com relação a preço, onde adquirir os produtos, etc., vocês também têm o endereço de vendas, né? vendas.solar@frones.com e o telefone. Tá? Então, agora, também, se vocês tiverem perdido algum webinar e não souberem onde encontrar, como eu falei lá no início, vocês podem acessar o nosso canal no YouTube, tá? Vocês vão procurar aí pela Fronius Solar e acessar a playlist da Fronius Brasil. Né? Então, esse webinar aqui, dentro de alguns dias, vai estar disponível lá, mas vocês já conseguem acessar os anteriores, ok? E nesses últimos 10 minutos, a gente vai habilitar aqui, eu vou fechar o microfone, tá? E a gente vai habilitar o chat aqui para as dúvidas de vocês, né? Então, o que vocês tiverem aí para questionar, a gente vai respondendo aí para vocês. Okay? Então, estou aqui junto com o Lucas, que está me auxiliando aqui, já pegando algumas dúvidas aqui dos participantes, tá? Então, agora a gente tem esses 10 minutos, tá bom? Vamos responder as dúvidas aqui para vocês. As dúvidas aqui, algumas delas a gente até pode colocar aqui no áudio. Bom, pessoal, existe uma dúvida aqui do Samuel, tá? Perguntando se é possível, tá, desligar o inversor através do I/O, tá? Não é possível, tá? Então, o I/O ele é destinado somente para otimização da energia que você tem, tá? O I/O ele vai ser ativado a partir de um valor que você definir como produção ou como um excedente de energia. Para desligar o inversor, tá, de uma forma remota, vamos dizer assim, você precisa jogar um sinal externo a ele. Tá? Então, o inversor também tem um sinal externo, que a gente usa, por exemplo, para DPS, tá? E aí você consegue configurar para ele receber um sinal externo e realmente desligar o inversor, ok? Mas através do I/O, não. Tem mais uma dúvida aqui, né, uma sugestão, na verdade, do Diego Rios, tá? Sobre o webinar de inversores híbridos, tá? A gente pretende, se tudo der certo, lançar esse inversor híbrido aí no segundo semestre desse ano, né? E aí provavelmente a gente vai fazer um webinar, tá? A questão do híbrido depende mais de uma questão de regulação, né? Definição de metro e até de normas aplicáveis, tá? Mas assim que isso tudo for regularizado, com certeza a gente vai fazer um webinar sobre os inversores híbridos. Né? Se vocês tiverem curiosidade, já existe alguns vídeos, etc., no nosso canal, tá? Mas são vídeos de fora, tá? Então, de outros países sobre o assunto. Tem mais uma dúvida aqui do Marcos Vinícius, tá? Perguntando se o OnPilot ele é compatível com todos os inversores da Fronius. Sim,
ele é compatível com o Primo, com o Primo Brasil, com o Simo e com o Eco. Tá? Então, ele pode, sim, ser aliado a todos os inversores da nossa linha. Tem uma mensagem aí do Antônio José, tá? Questionando sobre a limitação de injeção, tá? Que foi citado ali no começo do webinar. É possível, sim, Antônio, você fazer essa limitação, mas eu peço que você encaminhe um e-mail aí para o nosso suporte, tá? Que a gente pode responder com mais detalhes para você como que a gente pode fazer isso, tá? O Henrique Magalhães, ele já acabou de sair, né? Mas ele está perguntando se vai estar disponível para download a apresentação. Ela não vai estar para download, mas como eu falei, vai estar no YouTube. Tem uma questão aí do William Valente, tá? Perguntando se essa solução, né, de automação funciona com os inversores da linha Galvo. Sim, William, a linha Galvo já possui o Data Manager, né? Então é possível sim você realizar a mesma situação aí, a mesma solução com o inversor. Tem mais uma questão aqui, pessoal, antes da gente terminar, uma questão do João Ricardo, perguntando se essa tela de configuração dos I/Os está no firmware do inversor. Então, essa tela de configuração do I/O, você vai visualizar ela durante o comissionamento do Data Manager, tá? E aí, se você quiser, tem vídeo no YouTube sobre isso, tá? E a gente também tem os materiais, tá? O nosso suporte técnico tem os materiais para acesso, né? Para auxiliar você a configurar, tá? Comissionar o Data Manager, e é lá que você vai visualizar essas telas que eu mostrei de parametrização, tá? Pessoal, Lucas, a gente gostaria de agradecer vocês mais uma vez pela participação. A gente vai encerrar agora o webinar, tá? E mais uma vez, em caso de dúvida, vocês podem acessar nosso canal do YouTube. Essa apresentação vai estar disponível em alguns dias, mas também acessar os nossos canais de comunicação, tá? Seja aí o e-mail ou o telefone do nosso suporte técnico, tá? Muito obrigado. Lucas, quiser falar alguma coisinha aqui com vocês também, mas eu já vou agradecendo. Obrigado para todo mundo. Legal, galera. Muito obrigado aí pela participação. Muitas dúvidas aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do webinar. E lembrando que os canais ali do suporte técnico estão sempre disponíveis aí também para vocês. Forte abraço para vocês aí.